Olá, estudantes da disciplina Linguagens Formais do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás, semestre letivo 2017-1. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável por essa disciplina, e hoje nós vamos ter uma videoaula sobre autômatos de pilha não determinísticos. Nós sabemos e já vimos anteriormente que os autômatos de pilha não determinísticos, chamados de APNDs por nós, eles definem uma classe de linguagens chamadas de linguagens livres de contexto, ou LLCs. Nós vamos agora enfatizar a definição formal desses autômatos de pilha, que já foram estudados por nós com diversos exemplos, mas não enfocando uma definição formal para eles até este momento. Nós já havíamos trabalhado a definição formal para os autômatos de pilha determinísticos. Vamos ver agora esta mesma definição para os autômatos de pilha não determinísticos. Então, um autômato de pilha não determinístico, ele vai ser definido pelo seguinte conjunto, pela seguinte sequência de elementos. Primeiro, ômega. Ômega é o conjunto de estados do autômato, é um conjunto finito de estados. Sigma é o conjunto finito de símbolos que podem estar na fita de entrada, ou dito também de alfabeto de entrada. Da mesma maneira que delta maiúsculo é o conjunto finito de símbolos da pilha ou alfabeto de pilha. Em seguida, nós temos a definição da função de transição do autômato, onde a função de transição de um autômato de pilha não determinístico é definida da seguinte maneira: a partir de um estado, ou seja, um certo estado daqueles pertencentes a ômega, um símbolo do alfabeto ou o símbolo epsilon, ou seja, a não entrada de um símbolo, considerando um movimento chamado de transição espontânea, e um certo símbolo que está no topo da pilha. Então, a partir dessa tríade de elementos, um estado, um símbolo da fita de entrada, ou epsilon, ou seja, sem leitura da fita de entrada, e um símbolo que está no topo da pilha, nós realizamos uma transição para um certo conjunto de pares especificados por P e gama, onde a função de transição vai exatamente associar para essa tríade, ou seja, QAX, um conjunto de possíveis pares. Esse conjunto de possíveis pares vai indicar o seguinte: P é um dos possíveis estados que vai ser assumido pelo autômato após a aplicação da função de transição delta minúsculo, e gama é uma cadeia que vai substituir aquela que está no topo da pilha e que é indicada por X. Essa cadeia que vai substituir, ela tem três possibilidades em relação ao topo da pilha, que é X. Se essa cadeia de substituição for representada pelo símbolo epsilon, isso significa que simplesmente eu vou desempilhar o topo da pilha, que nesse momento é X. Então, o epsilon indicará um desempilhamento do X da pilha. Se a cadeia gama for o próprio X, quer dizer que a pilha vai ficar inalterada. Ela tinha X no topo da pilha e preservará este X no topo da pilha. Agora, se por acaso a cadeia gama for representada por YZ, isso significa que o topo da pilha, que é X, vai ser substituído por Z e, ao mesmo tempo, o que estiver especificado em Y será
empilhado. Então eu tenho três possibilidades. Eu posso desempilhar, eu posso manter a pilha inalterada, ou eu posso ao mesmo tempo desempilhar X, substituindo ele por Z e empilhar Y. Então, essas são as possibilidades para a função de transição. Então, além da função de transição, eu tenho que especificar qual é o estado inicial do autômato e qual é o símbolo que eu vou usar como símbolo inicial de pilha, que vai marcar o fundo de pilha. E, finalmente, o conjunto de estados de aceitação, ou ditos estados finais. Se esse conjunto for não vazio, tiver pelo menos um elemento, é sinal de que esse autômato de pilha não determinístico, ele é aquele tipo que reconhece por estado final. Se esse F for o conjunto vazio, isso indica que o autômato de pilha deverá ser do tipo que reconhece por pilha vazia. Nós já vimos que a grande diferença do autômato de pilha não determinístico é que, ao estar em um determinado estado com um certo símbolo na fita de entrada e um certo símbolo na pilha, ele pode definir mais de uma possibilidade de movimentação. Então, o autômato ele terá opções, ele pode ter diversas opções para que ele mude de estado. Como ele é não determinístico, ele terá que assumir todas essas possibilidades, desdobrando, hipoteticamente, um autômato em vários. E cada um desses autômatos filhos, gerados pelo não determinismo, também processará de maneira independente dos demais, podendo eles próprios gerarem novos autômatos e assim sucessivamente. Quando é que a cadeia de entrada é reconhecida? Quando todo esse conjunto de autômatos e autômatos filhos, se pelo menos um deles reconhecer a cadeia. Se pelo menos um, reconhece a cadeia, então eu digo que o autômato originário, aquele que primeiro começou o processo, ele reconhece a cadeia. Se, ao gerar pelo indeterminismo esses diversos autômatos filhos e cada um tiver a possibilidade de gerar novos, e ao final completo do processamento da cadeia de entrada por todos eles, e nenhum deles reconhece a cadeia de entrada, então eu digo que o autômato não reconheceu a cadeia de entrada. Perfeito? Então é assim que nós identificamos. Se você quiser ter uma ideia gráfica da função de transição, para facilitar a compreensão, nós podemos dizer e representá-la da seguinte maneira. Eu estou no estado Q, que é o meu estado atual, por isso que aqui eu indico Q. Eu estou lendo na fita o símbolo A, que eu indico aqui, o símbolo de entrada na fita nesse momento. Eu tenho no topo da pilha um certo símbolo X, que está indicado aqui, e a transição me diz, olha, a partir desta configuração, QAX, você irá para o estado P, então isso é indicado por uma seta que direciona de Q para P, então esse é o estado seguinte, e você fará a ação dada por gama no topo da pilha. Essa ação, como nós vimos, pode ser desempilhar X do topo da pilha, pode ser deixar X inalterado no topo da pilha, como pode ser substituir X por outro símbolo e empilhar um novo símbolo no topo da pilha. Então essas são as possibilidades para um autômato um autômato de pilha não determinístico. Na lista de exercício que nós publicamos na área da nossa plataforma de ensino à distância, na plataforma EAD Inf, há vários exercícios envolvendo autômatos de pilhas
não determinísticos, determinísticos, então você deve tentar resolvê-las, e também já está publicada a resolução de alguns desses exercícios. Não deixe de fazê-los para que você compreenda bem não só a teoria, como a aplicação desse conceito de autômatos de pilha de uma maneira ampla.